Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 28 de fevereiro de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Desastre silencioso. A armadilha mortal da Ucrânia que expôs 2.400 alvos da Rússia. Em uma das operações de inteligência cibernética mais audaciosas da guerra, a Ucrânia explorou o desespero russo por conectividade. Ao criar uma rede de canais falsos, obviamente, que prometiam acesso ao Starlink, a unidade Cyber Assault Division, no número 256 da Ucrânia, que é a unidade de assalto cibernético, né? É uma divisão de assalto cibernético de número 256 da Ucrânia. Então, o nome dela é em inglês, né? É 256 Cyber Assault Division. Então, vocês vejam como isso está organizado, essa questão de guerra cibernética já é uma realidade. E ela mapeou a geolocalização exata de 2.420 terminais e centros de comandos da Rússia. O resultado foi um massacre de precisão que paralisou setores inteiros de Stepnohirsk, Uliápoli e por aí afora outros locais também. Ou seja, eu quero frisar que essa guerra cibernética é uma realidade. Uma guerra cibernética não é mais guerra do futuro, né? É uma guerra do presente e é uma guerra que poucos esperavam que ela fosse ir para esse lado, assim como foi pela nova tecnologia de drones, cada vez mais precisos, mais certeiros e mais difíceis de serem parados, assim também a cibernética está tendo um papel muito importante na questão da guerra na Ucrânia. Eu quero convidar a vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, aqui vocês sempre verão a verdade. Eu peço a todos vocês que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários, eu conto com vocês. Muito obrigado. O que o mundo testemunhou nos últimos dias não foi apenas um bombardeio, foi uma execução digital planejada nas sombras. Enquanto os soldados russos, isolados e desesperados por comunicação, buscavam desesperadamente burlar os bloqueios do sistema Starlink, eles caminharam de olhos abertos para a bocarra de um lobo faminto. A brigada, essa divisão de assalto cibernético de número 256 da Ucrânia, montou uma armadilha perfeita, né? Eu acho que num dos vídeos eu só citei isso, mas eu vou aqui desenvolver o que aconteceu, né? Canais de Telegram e bots, BOTS, né, de suporte que prometiam restaurar a conexão perdida para os russos. O preço para os russos não foi em rublos ou criptomoedas, mas em algo muito mais valioso, a própria localização. Ou seja, eles foram localizados. Em apenas uma semana, o desespero russo entregou de bandeja para a Ucrânia 2.420 pontos de geolocalização precisos. Terminais, centros de comando, principalmente coordenadas dos temidos operadores de drones russos. Eles foram mapeados em tempo real. O que se seguiu foi um desastre silencioso para o Kremlin, mas ensurdecedor no campo de batalha, porque eu não acho que talvez a Ucrânia atacou todos, que são muitos alvos, mas a grande maioria desses alvos, os considerados mais importantes, foi atacada e com sucesso, e os russos não esperavam por isso. Com os dados em mãos, identificados esses mais de 2.400 pontos estratégicos e táticos da Rússia, a inteligência ucraniana não hesitou. O céu de Stepnohirsk, vamos usar exemplo, Uliápoli, também de exemplo, e Dnipropetrovsk, tornou-se um corredor de vingança ucraniana. Em um ataque cirúrgico, vou dar também como exemplo, um armazém russo que abrigava 10.000 drones FPV e 10 veículos logísticos foi reduzido a fumaça e depois a cinzas, né? E veículo, de um momento para outro,
as forças de ocupação daquele setor foram privadas não apenas de seus olhos eletrônicos, mas de sua mobilidade. A morte chegou pelo ar, de forma implacável. Os caças MiG-29 da Força Aérea Ucraniana, armados com as mortíferas bombas guiadas AASM Hammer, realizaram ataques de precisão contra locais de lançamentos que os russos julgavam estar seguros. Uma a uma, as bases de lançamento de drones russos foram aniquiladas. Entre os mortos, nomes de peso da elite russa, como o tenente Alexander Batosyanov, um mestre em drones FPV, cuja habilidade foi enterrada sob o concreto de sua própria base em Novo-Grigorilka. Até a logística russa em Vassilivka foi cortada ao meio, quando uma ponte estratégica, recém-restaurada pela Rússia, foi partida pelas bombas Hammer ucranianas. Sem o Starlink, sem drones e sem pontes, o exército russo no sul agora é um gigante cego, tateando no escuro enquanto a contraofensiva ucraniana avança ao norte de Uliápole. A dependência tecnológica tornou-se a corda com a qual a Rússia se enforcou, provando que na guerra moderna o clique errado no Telegram pode ser tão letal quanto um tiro de artilharia. A operação dessa divisão de assalto cibernético, Cyber Assault Division, de número 256, foi um checkmate eletrônico. Ao transformar o Starlink em uma bússola para seus próprios mísseis, a Ucrânia paralisou a coordenação russa, eliminou a elite dos seus operadores de UAV, ou seja, de drones. O desastre silencioso de 2.420 terminais expostos é prova de que a inteligência e a astúcia ucranianas continuam sendo o pesadelo de uma Rússia tecnologicamente vulnerável. Aliás, como essa guerra avançou, tanto no campo de drones como agora ciberneticamente, que estamos tratando desse assunto, os russos não esperavam que a guerra avançasse para esse lado e avançasse com tanta velocidade, que eles agora também estão correndo atrás para repor o atraso tecnológico deles, mas principalmente também para evitar maiores perdas, o que no quadro atual está muito difícil para a Rússia. A Rússia está tendo muitos prejuízos, tanto por ataques cibernéticos, como por outros ataques no teatro de operações, inclusive ataques deles, que eles não estão conseguindo avançar em todas essas áreas que eu tenho falado para vocês. Por que eles não estão conseguindo avançar? Justamente por causa das unidades cibernéticas ucranianas e por causa dos drones, das unidades de drones ucranianos, que estão dando uma amostra para eles de que eles estão mais atrasados. Quem segurou a guerra até agora, porque os Estados Unidos da América não deu sempre que deu ajuda, não. Começou uns 6 meses depois que a guerra começou, e houve, antes do Trump assumir, eles pararam, daí voltaram de novo, porque o Biden ainda era o presidente, mas deixaram a Ucrânia 6 meses sem ajuda, e a Ucrânia se virou com seus drones apenas, segurando o exército russo. E eu acho que a Ucrânia mostra que tem muito mais competência do que todo o exército russo junto e do que toda a Rússia junta. A Ucrânia tem mais inteligência do que a Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.